Olha, depois de mostrar como o tarifaço dos Estados Unidos pode impactar o agronegócio, a série especial da Jovem Pan sobre as eleições destaca o peso político do setor no Congresso Nacional. Como a frente parlamentar da agropecuária influencia as pautas e qual deve ser o papel da bancada durante a campanha. A reportagem é de Camila Yunis. As frentes parlamentares são associações de deputados e senadores para debater sobre determinado assunto de interesse da sociedade. No Congresso Nacional, são mais de 300. Uma delas de bastante destaque e representatividade é a Frente Parlamentar da Agropecuária. Ela é composta por 345 parlamentares, 297 deputados e 48 senadores, e é o maior suprapartidário do Legislativo. O agronegócio brasileiro representa 25% do PIB do país, e é essa importância econômica que sustenta a frente. O especialista em recuperação de ativos, Valdo Silveira, destaca a atuação suprapartidária da FPA. Ela é representada por deputados e senadores de vários partidos, né? Que aí vão trazer todo o aspecto de atuação em projetos, atuando em cima de tributação, aspectos relativos a meio ambiente, regulação fundiária, os próprios aspectos, né, de defesa sanitária e também muito focado na parte de infraestrutura. A bancada tem um relevante peso político, sendo decisiva na aprovação de matérias como o licenciamento ambiental, marco temporal das terras indígenas e o Código Florestal. Antigamente chamada de bancada ruralista, a FPA tem representantes de todos os espectros políticos, mas o especialista em relações governamentais Samuel Oliveira lembra que, de forma geral, a bancada está mais alinhada à direita e detalha os motivos. A esquerda conversa muito mais com um pequeno produtor ou um produtor mais de pequeno porte, né? E os grandes produtores de alimentos tendem a conversar mais ou ter uma proximidade maior com setores mais à direita, porque tem ali uma questão de liberdade econômica como pauta e que interessa, de certa forma, esses produtores ou grandes produtores. Com as eleições chegando, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, Tirso Meirelles, afirma que os candidatos precisam olhar para o agronegócio. Candidatos hoje, ele não pode entrar numa candidatura sem tiver um projeto comprometido com a sociedade, sobre educação, sobre a segurança. Nós estamos numa guerra civil. Hoje você pega as guerras que estão ocorrendo ao redor do mundo, morre mais gente aqui do que na guerra. Né? Então nós estamos numa guerra civil, nós não temos um projeto de educação, nós não temos um projeto de saúde, nós não temos um plano agrícola que hoje praticamente você observa as cidades vocacionadas do agronegócio, você pega o IDH delas, são excelentes, é um crescimento extraordinário. Então a vocação brasileira é o agronegócio. Para o presidente da FAESP, é preciso ter um projeto de país e não apenas de governo, para consolidar as cadeias produtivas. E falando, não é, do peso do Congresso Nacional à frente da agropecuária para justamente alavancar esse setor que é o que a gente sempre fala, você sempre fala aqui, Denise, que carrega o Brasil nas costas. Exatamente. No começo do ano é muito significativo o peso que o agro tem, é época de exportação de safra, mas a gente vê esse peso aumentando também no Congresso, a formação da bancada, exatamente para defender as pautas que são relevantes para o setor. Em alguns momentos há embates com os ambientalistas, este foi um ano aí de alguns conflitos aí importantes nessas pautas, em questão de licença ambiental, mas é um setor que consegue levar adiante os projetos que são relevantes e conseguir defendê-los e aumentar essa base com o apoio, né, dos vários estados. A gente vê que não é um setor concentrado em determinadas regiões do país. Quando você vai ver, o agro é muito forte em São Paulo, ele é muito forte no sul, no centro-oeste, tem no norte também a expansão. Então você vê que tem representantes distribuídos pelo país e com pautas que são muito relevantes para conseguir garantir esse fôlego econômico do agro de modo geral. E eu gostaria de lembrar, inclusive, Tiago, que eles foram muito importantes nas negociações com os Estados Unidos para ampliar a pauta de exceções da última tarifação. Eles tiveram uma atuação direta, então não apenas aqui no Congresso, mas também no exterior. Eles se uniram para defender, são várias associações, entidades de classe, fora a própria bancada que atua no Congresso. Dora, a dúvida é a seguinte, o parlamentar ou o candidato
candidato que se apresenta como sendo do agro, isso rende voto para ele? Eu acho que rende, porque primeiro que já existe esse reconhecimento. Eu acompanho a política já há um tempinho mais ou menos, e lá atrás, há muitos anos atrás, especificamente na Constituinte, outro dia eu me referi aqui falando do Ronaldo Caiado, o agro era verdadeiramente demonizado. Isso, mas assim, o Ronaldo Caiado digamos que ele pregasse no deserto, não à toa. Ele teve um desempenho, ele concorreu em 89 a presidente da República, eu nem me lembro a votação do Ronaldo Caiado, mas foi pífia, né? E isso mudou inteiramente, a participação política, a presença política exatamente pelo peso econômico, pela mobilização, porque é um setor que não apenas se impõe pelo peso econômico, pela produção, pelo avanço tecnológico, enfim, pelo que o Tirso Meirelles fala de projeto. Esse sim, o setor com planejamento, com projeto de desenvolvimento, mas soube se impor também pela organização política. Tanto é que a gente está vendo aí na nossa tarde, olha o tamanho da frente do agro no Congresso. Eu me arrisco a dizer que é a maior frente do Congresso. Há várias organizadas, mas eu acho que a do agro é a maior frente. Tem um peso muito grande. Tem, obviamente, nos estados em que o agro é mais forte em termos de produção, mas hoje em dia a influência política extrapola essas fronteiras.